Então esse gráfico, ele desenvolveu na década de 80 para descrever todas as manifestações que acontecem no corpo humano, na vida da gente. E aí ele percebeu, aqui, isso aí, que esse gráfico era tudo, que ele tinha, o começo estava sempre tranquilo. De repente, como uma pedrinha no meio de um lago, começa a ondular a água, ele tem a fase ativa e a fase de exudação e de cura, como se fossem as ondas do rio, as ondas do lago que estivessem movimentando aquela água, que estivesse calma. E depois que a pedra afundasse, tudo voltava ao normal. Então ele percebeu que tinha um ponto de começo, que ele chamou de DHS, e a gente aqui chama de gatilho emocional. Pode ser um susto, um trauma, um sentimento, algo que você sentiu individualmente, baseado nas suas crenças e experiências. E que isso vai dar, então, o start para essas ondas que vão começar a vibrar dentro do seu coração, da sua mente, do seu corpo. Isso tudo quer dizer o decodificamente. E essas fases que a gente vê acontecendo das ondas é como se fosse a oscilação do cíclico entre o yin e o yang, entre o ativo e o passivo, entre o simpático e o parasimpático, que acontece todos os dias no nosso corpo. Porém, quando a gente tem um gatilho emocional, esse ciclo fica alterado. Mas não que ele não aconteça, mas que ele vai ter uma certa alteração de manifestação. E aí a gente percebe em roxo a fase ativa, como se fosse a fase ativa do simpático, do acordado, e a fase do dormindo, quando a gente chega nessa fase. Então, ao invés dessa calmaria, a gente tem essa turbulência, também manifestada no yin e no yang. E aí, no meio desse evento, é onde aparece a primeira manifestação física, o primeiro ocorrido na sua vida, algo que aconteceu. E aí a gente acha que tudo inicia aqui, né? Que a primeira manifestação material é o ponto onde acontecem as coisas. Só que o Dr. Hammer trouxe que quando acontece, na verdade, já está no fim. Então é quando a gente tem a fase ativa que cessou e vai começar a fase passiva da cura. Então esse ponto no meio é o ponto que delimita o que aconteceu e como vai terminar. Isso que é a beleza desse programa biológico que ele intitulou. E essa é a fase de cura, onde vai acontecer tudo para concluir, inflamar para cicatrizar. E é bem nesse momento que a gente acha que está doente, que a gente acha que perdeu o emprego, que a gente acha que bateu o carro, que a gente acha que foi roubado. E tudo na nossa vida que a gente acha ruim, na verdade já está terminando. Porque, na verdade, o evento começou aqui. E ele teve a fase ativa de manifestar. Mas ele mostra quando? Quando ele já está curando. Que é onde ele vai pegar a energia do universo para poder curar. E aí a gente vai perceber que tudo tem um início e um fim. E aí o Dr. Hammer ele trouxe que tudo tem um começo. E qual é o começo? Aonde é o começo? O começo é no DHS. É aqui que tudo começa. E aí ele percebeu que tudo começa pelo externo. Todos os eventos que começam são externos, são inesperados. E todos eles são contrários a algo que você acredita. Senão não tinha sido traumatizante, não tinha te gatilhado, como a gente fala. Todos eles têm uma percepção, passa por um filtros e depois acontece o sentimento. E aí esse sentimento é o que vai causar o seu programa biológico. As percepções que nós temos são as mais conhecidas. Os eventos emocionais sempre vêm de fora e eles são percebidos pelos 5 sentidos sabidos, como o olfato, paladar, visão, audição e o tato. Mas além dos 5 sentidos sabidos, a gente sabe muito bem que nós temos um 6º sentido. E ele também é a nossa intuição, nossa percepção e que também pode causar sustos, medos. E aí vai passar através, né, esse evento externo inesperado, passado pelas percepções, vai agora entrar através dos nossos filtros.
E os nossos filtros são as nossas crenças, nossas experiências, nossas memórias e principalmente os nossos instintos. Dependendo do tipo de gatilho que veio, através da audição, do tato, qualquer um dos seis sentidos, a gente sabe que a gente tem uma inconsciência e uma consciência que lapida isso tudo. A gente tem escolhas na nossa vida que podem nos mostrar uma realidade e uma realidade virtual ou uma realidade paralela. A gente pode acreditar em coisas que não são óbvias, como a gente pode acreditar em coisas que são óbvias, mas a gente tem um instinto que lapida isso e que faz a gente acreditar nessas coisas, ter medo de coisas que na verdade não existem. E aí, depois da percepção com os filtros e o que a gente vai desenvolver são nossos sentimentos. Dr. Hammer trouxe que esses sentimentos só são apenas quatro. Quatro sentimentos que fazem todas as doenças e todas as manifestações da nossa vida, que é o valor, a sobrevivência, integralidade e espaço. Questões que vão questionar o seu valor, o seu poder como pessoa. Coisas que vão atentar à sua sobrevivência, à sua vida, vitalidade. Coisas que vão atentar à sua integralidade, o seu pudor, a sua moral e que vão corromper o seu espaço. Ele conseguiu correlacionar isso de uma forma física, com a embriologia, com a fisiologia do sistema nervoso e com a física quântica na manifestação de tudo isso. Então a gente percebe que tudo que gatilha emocional, tudo que foi percebido pelos nossos 5 sentidos e o sexto sentido da intuição, passando pelos filtros e gerando apenas 4 sentimentos. São 4 sentimentos que começam esse programa biológico. E a gente encerra por aqui a introdução do que é o Decodificamente. Um beijo no coração e a gente se vê nos próximos.